Olá, gente. Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que esteja tudo certo com vocês. É, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo, né? Sejam bem-vindos a mais uma monitoria. Hoje, de forma especial, vamos fazer as correções de algumas questões que foi designada a mim para fazer essa correção dessas questões com vocês, em relação referente ao simulado que vocês fizeram, o simulado da OAB, em parceria com a Liga Acadêmica de Direito Civil. É, na semana passada ou retrasada, se eu não me engano, né? Já faz algumas semanas aí que vocês fizeram esse simulado, vocês já tiveram a devolutiva desse simulado, né? Para saber quantas questões vocês acertaram, já foi feita a correção, já saiu o gabarito, vocês também têm acesso ao gabarito, têm acesso ao simulado, que eu estou compartilhando aqui com vocês também na tela. Então, eu espero que vocês tenham conseguido ir bem no simulado, espero que vocês estejam se preparando aí para a OAB, seja vocês que vão fazer esse ano, ou vocês que vão fazer o ano que vem, mas de, de forma particular, desejo a vocês que vão fazer esse ano, né, uma boa reta final de estudos, né, porque já é domingo que vem a primeira fase. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos passar a correção dessas questões. Foi designada para mim três matérias para a gente corrigir hoje, para a gente ver hoje as questões. Preparei uma correção bem rápida, bem sucinta, para não ficar aquela coisa maçante, passando pela questão, desenrolando muito a questão, mas uma coisa bem sucinta. Nós vamos ver das questões 43 a 58, vamos passar por três disciplinas, começando por direito empresarial, depois passando por direito processual civil, que é a matéria que eu ocupo a cadeira de monitor, eu e o Richard, e também por direito penal. Vamos passar por essas três matérias. Aí são matérias simples, matérias tranquilas, matérias bem suaves para a gente conseguir fazer essa correção de forma bem tranquila, bem dinâmica. Espero ajudar vocês aí também fazendo essas correções. A primeira questão é uma questão de direito empresarial. A questão número 43. Como eu disse, acho que eu já disse, né? Vamos ver da 43 a 58. Vamos começar então pela questão 43, a primeira questão de direito empresarial, uma matéria importante aí que nós vemos na faculdade e cai também na prova da OAB. A primeira questão, que é a questão 43, ela diz: Verine das Neves e Caíque das Rochas constituem uma sociedade com a intenção de prestar os seus serviços intelectuais em festas infantis, já que possuem formação intelectual em teatro, entre mais. A sociedade leva o nome de Veriquique Entretenimentos SS. Ressalta-se que a sociedade fora constituída para fins econômicos e exercício de atividade profissional não organizada, e teve a sua inscrição no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. As alternativas são: A. O órgão registral de opção para inscrição está adequado. B. A inscrição haveria de ser realizada em um dos cartórios de registro das juntas comerciais estaduais. C. A inscrição haveria de ser feita em uma das juntas estaduais vinculadas ao registro público de empresas mercantis. O D. A inscrição haveria de ser feita em um cartório de títulos e documentos empresariais. Bem, vocês já receberam o gabarito também junto com a correção. Então, a resposta correta para esta questão é a alternativa A. Por que a alternativa A está correta? Já que a sociedade não possui o elemento organização, como foi bem mencionado no enunciado, que é uma atividade profissional não organizada, como não possui esse elemento organização, ela não poderia ser considerada uma sociedade empresária. E o seu registro
não vai se dar em nenhuma dessas hipóteses das outras alternativas. Não vai se dar em um cartório de registro de juntas comerciais estaduais, não vai dar no registro público de empresas mercantis, muito menos em um cartório de títulos e documentos empresariais, mas sim em um órgão que foi é, registrada, como diz o enunciado, no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, né? As demais, como disse, elas estão incorretas porque os órgãos não condizem com a atividade desenvolvida por uma sociedade simples que está enquadrada lá no parágrafo único do artigo 966 do nosso Código Civil e também no artigo 998 do mesmo Código Civil, o Código Civil brasileiro, que está vigente no nosso país. Então, por conta disso, o registro da Veriquic Entretenimento SS foi realizado no órgão correto. O órgão registral de opção para inscrição está adequado, qual seja o cartório de registro civil das pessoas jurídicas, e por isso a alternativa A é a alternativa correta. Vamos passar já para a próxima questão, a questão de número 44, também de direito empresarial, que diz: Kaique Mari da Silva Tanaka constitui uma empresa na forma de microempreendedor individual, já que pretende desenvolver. Perdão que eu me perdi aqui, só um minutinho. Já que pretende desenvolver um negócio empresarial em que a receita bruta anual é de R$ 60.000, em média. Em vista da escolha realizada, nós podemos afirmar: A. Kaique poderá constituir seu negócio em forma de sociedade unipessoal limitada. B. Kaique poderá constituir a empresa em forma de sociedade unipessoal limitada, caso o valor da receita fosse superior a 100 salários mínimos. Kaique deve constituir a empresa na forma de empresário individual. Ou D. Kaique poderá constituir a empresa, inclusive na forma de sociedade simples. A alternativa correta é a alternativa C. Kaique deve constituir a empresa na forma de empresário individual. Por quê? Né? Por que Kaique deve constituir a empresa na forma de empresário individual? Primeiro, por conta do valor da receita bruta anual, que é a média de R$ 60.000, ok? Já que a figura do microempreendedor individual exige tal modalidade, tudo conforme a Lei Complementar 128 de 2008, que foi a lei que criou essa empresa, essa modalidade de negócio, que é o empresário individual, que trouxe alterações a essa lei no Estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, as MEs e as EPPs. Então, por conta da receita bruta anual dele, ele deve constituir a empresa dele na forma de empresário individual, ok? Próxima questão é a questão 45, também de direito empresarial. Analise a situação a seguir. Um grupo de pessoas destinadas à atividade intelectual, Mari, Vitor e Verine, se obriga mutuamente a contribuir com serviços ou bens para o exercício de atividade econômica e a partilha igualmente dos resultados. Nessa conjuntura, A. Estamos diante de uma sociedade empresária, já que o principal elemento de empresa sempre está presente nas atividades intelectuais. B. A atividade é empresarial, já que econômica. C. Caso a atividade seja profissional, econômica e organizada, devemos considerá-la empresarial. D. A atividade não pode ser considerada empresária em nenhuma hipótese. A alternativa correta é a alternativa C. Lembra como nós vimos aqui na questão 43, que eu falei que faltava, né, o elemento organização para ser considerada uma atividade empresarial?
Então, aqui, né, no enunciado da C, nós encontramos uma atividade profissional, uma atividade econômica e uma atividade organizada, e, portanto, devemos considerá-la empresarial. Então, a alternativa C ela está correta porque ela está alinhada com os artigos 966, com o artigo 981 e com o artigo 982 do Código Civil. A sociedade ela vai se perfazer em regra, então, em um conjunto de pessoas e capital para a prática de uma atividade econômica. As sociedades intelectuais, em regra, elas não são empresárias, salvo se constituídas com organização, que é um dos elementos da empresa, como presentes aqui no caso concreto que eu já bem mencionei no começo da explicação sobre essa questão. Perfeito? Vamos passar para a próxima questão, a questão 46, que, salvo engano, é isso mesmo, é a última de direito empresarial, depois já iniciaremos o processo civil. A questão 46, ela diz: assinale a alternativa que indique o que é empresário para o Código Civil. A. O sócio de qualquer sociedade empresária, desde que exerça o cargo de administrador. B. O agente que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. C. Equiparado à pessoa jurídica que pratica atividade econômica organizada para a produção de bens e serviços. E D. O indivíduo a quem a lei atribuiu responsabilidade limitada se tiver integralizado o capital social empregado na produção. Quem já teve aula de empresarial com o professor Sorrel saberia responder assim de primeira essa questão. É óbvio que a alternativa correta é a alternativa C, que diz, desculpa, a alternativa B, que já deixa escancarada aí o que o Código Civil diz que é considerado empresário. Empresário é todo aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção, circulação de bens e serviços. As outras alternativas, a C e a delas, estão incorretas, pois elas não se enquadram nem um pouco no conceito de empresário previsto no Código Civil. O artigo 966, caput do Código Civil, diz que o empresário é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Exatamente o que diz o artigo 966, caput. Vou ler para vocês verem exatamente o que diz. O 966 caput diz, abre aspas, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, fecha aspas. Exatamente o que diz o artigo 966 caput do Código Civil. Muito mencionado também pelo professor Sorrel, como eu disse, ele bate bastante nessa tecla sobre o conceito de empresário para a gente ter uma ampla noção já no começo da matéria do que é o empresário. Então, uma questão fácil, relativamente fácil, né? Uma questão assim que basta você conhecer a lei seca. Uma dica muito importante para a prova da OAB: conheça a lei seca, conheça o que diz os artigos do Código Civil, do Código de Processo Civil, do Código Penal, do Código de Processo Penal, da nossa Constituição Federal, muito importante. Então, conhecendo a letra da lei, a gente consegue resolver muita, muita questão da OAB. Não só da OAB, mas de concursos públicos também. Se você tem, assim, uma certa tendência a seguir concursos públicos, um certo desejo de prestar concursos públicos, de ser funcionário público, também é muito importante conhecer a letra da lei. Então, repito, para a OAB, necessário conhecer a letra da lei. Muito importante a leitura da lei seca, para que a gente consiga responder uma enorme quantidade de questões na OAB. Bem, prosseguindo a desculpa, a nossa correção, vamos adentrar agora na matéria de processo civil, a matéria minha e do Richard na monitoria. A primeira questão de direito processual civil, a questão 47, ela diz: Ricardo
pretende ajuizar uma ação de cobrança em face de Marcos a respeito de um contrato de compra e venda firmado entre ambos. As alegações de fato propostas por Ricardo podem ser comprovadas apenas documentalmente. E existe uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Informação importante para a gente responder a nossa questão. Podem ser comprovadas apenas documentalmente e existe uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Vamos guardar essa informação. Ao questionar seu advogado sobre sua pretensão, Ricardo buscou saber se existia a possibilidade de que lhe fosse concedida uma tutela de evidência, com o intuito de sanar o problema de forma mais célere. Na qualidade de advogado de Ricardo, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A tutela da evidência será concedida caso seja demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. B. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, somente quando ficar caracterizada o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. C. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. D. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, somente quando a petição for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Se você entende a diferença entre tutela de evidência e tutela de urgência, você mata essa questão de primeira. Vocês já têm, né, o acesso ao gabarito, já tiveram a correção, então não tem por que eu enrolar muito. A resposta correta é a alternativa C. A tutela de evidência, ela tem apenas um requisito necessário. O direito já está, como o próprio nome diz, evidente. Na tutela de urgência, além dessa evidência do direito, também deve haver o perigo de dano. Por isso que ela é urgente, porque ela precisa de uma solução rápida. A de evidência, por sua vez, não. Exatamente o que diz a alternativa C. Ela será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, que é exatamente o que diz o enunciado, como eu falei para a gente guardar aquela informação. Podem ser comprovadas apenas documentalmente. E o final da alternativa C, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, que é exatamente também o que o enunciado nos dá. Existe uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos. O direito aqui ele já está líquido e certo. Ok? Ele cumpre o único requisito da tutela de evidência. Já está provado ali documentalmente. E aí, além disso, ainda há tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Então, é de rigor a concessão da tutela de evidência. Portanto, é por esse motivo que a alternativa C é a alternativa correta. Perfeito? Vamos continuar então. A próxima questão, a questão 48, diz: Caio, querendo cobrar dívida proveniente de contrato firmado com Maria, ajuizou demanda de conhecimento em face de Márcio, fiador do contrato. Surpreendido pela citação, Márcio procura, no mesmo dia, um advogado para esclarecer a questão
e tirar algumas dúvidas. Diante do caso acima, também levando em consideração o regramento do Código Civil a respeito do assunto, assinale a opção que apresenta a medida mais adequada a ser adotada pelo advogado para obter a responsabilização de Maria. A. Realizar o chamamento ao processo de Maria. B. Efetuar a denunciação da lide de Maria. C. Sustentar a ilegitimidade passiva de Márcio, na medida em que somente após eventual tentativa mal-sucedida de responsabilização de Maria é que o mesmo, na qualidade de fiador, poderia ser demandado. E D. Não promover a intervenção de terceiros e aguardar a fase executiva, momento em que deverá ser requerido o benefício de ordem, de modo que os bens de Maria sejam executados antes dos de Márcio. Ok? Só um minutinho que eu vou tomar uma água aqui. Bem, continuando, a resposta correta para a alternativa para a questão 48 é a alternativa A, realizar o chamamento ao processo de Maria. De acordo com o artigo 835 e seguintes do Código Civil, e também do artigo 130 do CPC, o chamamento ao processo vai ser a medida cabível em casos como este, em que o fiador, nesse caso aí da questão o Márcio, ele pretende incluir o devedor principal na demanda, que nesse caso a devedora principal é a Maria. Isso vai possibilitar que o juiz ele analise a responsabilidade tanto do devedor principal, a Maria, quanto do fiador, o Márcio, no mesmo processo. Não vai precisar uma ação nova para discutir essa responsabilidade do devedor principal no mesmo processo, por meio do chamamento, essa modalidade de intervenção de terceiro, o juiz ele pode analisar a responsabilidade dos dois no mesmo processo, permitindo assim uma decisão conjunta e garantindo a possibilidade de subrogação também dos direitos do fiador, caso este tenha dívida. Entendeu? Então, por esse motivo, a alternativa A, que é a realização do chamamento ao processo de Maria, é a alternativa correta para a questão 48. Ok? Prosseguindo, então, a questão 49, também de processo civil, diz o seguinte: o Banco Novo Mundo ajuizou uma ação de execução por título extrajudicial em face do supermercado da Ana, em virtude do inadimplemento de uma nota promissória. Citado o réu, não houve o pagamento da dívida, tampouco foram encontrados bens penhoráveis. Em consequência, o exequente requereu a penhora de 100% do faturamento do executado, o que foi deferido pelo juiz responsável pelo processo, sob o fundamento de que se tratava de dívida muito elevada. O executado interpôs agravo de instrumento, impugnando essa decisão. Sobre tais fatos, assinale a afirmativa correta. A. O agravante tem razão, na medida em que a penhora da integralidade do faturamento tornaria inviável o exercício da atividade empresarial. B. O agravante não tem razão, uma vez que a penhora do faturamento equivale à penhora de dinheiro e é a primeira na ordem de preferência legal, o que autoriza a constrição da integralidade do faturamento. C. O agravo deve ser provido, pois o faturamento de empresa executada é impenhorável. E D. O agravo deve ser desprovido, visto que não existe limite para o percentual do faturamento a ser objeto de penhora, cabendo ao juiz sua fixação no percentual necessário para a imediata satisfação da execução. A alternativa correta desta questão é a alternativa A.
O agravante tem razão na medida em que a penhora da integralidade do faturamento tornaria inviável o exercício da atividade empresarial. O Código Civil, aliás, o CPC, no artigo 866, ele permite a penhora sobre o faturamento de empresas, desde que preservada a viabilidade da atividade empresarial. Se, nesse caso aí, foi deferida a penhora de 100% do faturamento, vocês não concordam comigo que, nesse caso, tornaria completamente inviável o exercício da atividade empresarial? Obviamente que sim. A jurisprudência, principalmente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ela é clara ao estabelecer que a penhora do faturamento ela deve ser limitada. Por mais que o 866 do CPC permita, ela deve ser limitada. O próprio 866 diz que desde que preservada a viabilidade da atividade empresarial. Então, ela deve ser limitada a um percentual razoável, justamente para garantir a continuidade das atividades do devedor, que é o empresário. Penhorar 100% do faturamento vai comprometer completamente a operação de uma empresa, sendo completamente desproporcional e completamente incompatível com o princípio da menor onerosidade da execução, que é o princípio que nós vimos na, na em relação ao processo de execução, aqui na monitoria também, que está previsto lá no artigo 805 do CPC. Então, por isso que a alternativa A é a alternativa correta, porque por mais que o 866 do CPC ele permita, ele diz que deve ser preservada a viabilidade da atividade empresarial e penhorando 100% do faturamento de uma empresa, você torna completamente inviável o exercício da atividade empresarial realizada por aquela empresa. Ok? Próxima questão é a questão de número 50, que diz: em razão da realização de obras públicas de infraestrutura em sua rua, a residência de Medellín acabou sofrendo algumas avarias. Medellín ingressou com ação judicial em face do ente que promoveu as obras, a fim de que este realizasse os reparos necessários em sua residência. Citado o réu, este apresentou a contestação. Contudo, antes do saneamento do processo, diante do mal-estar que vivenciou, Medellín consultou seu advogado a respeito da possibilidade de, na mesma ação, adicionar pedido de condenação em danos morais. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. A. É possível o aditamento, uma vez que, até o saneamento do processo, é permitido alterar ou aditar o pedido sem o consentimento do réu. B. Não é possível aditamento, uma vez que o réu foi citado e apresentou contestação. C. É possível o aditamento, eis que, até o saneamento do processo, é permitido aditar ou alterar o pedido, desde que, com o consentimento do réu. E D. É possível o aditamento, porquanto, até a prolação da sentença, é permitido alterar ou aditar o pedido, desde que não haja recusa do réu. A alternativa correta é a alternativa C. É possível o aditamento, eis que até o saneamento do processo é permitido aditar ou alterar o pedido, desde que com o consentimento do réu. Em qualquer momento do processo até o saneamento até o saneamento, em qualquer momento até o saneamento, é possível aditar ou alterar o pedido. Porém, até a citação do réu, você pode alterar ou aditar esse pedido livremente. Livremente. Ele não foi citado, então ainda não há oportunidade dele apresentar a defesa, então livremente você pode aditar ou alterar este pedido. Depois da citação do réu e até o saneamento do processo, você ainda é permitido aditar ou alterar esse pedido. Porém, deve haver o consentimento do réu. Na tentativa de aditar ou alterar o pedido após
a citação do réu e antes do saneamento do processo, o réu será ouvido, se ele está de acordo ou não. Se ele estiver de acordo, ok, o pedido vai ser aditado ou alterado. Se o réu não estiver de acordo, o pedido vai continuar como está. Após o saneamento do processo, por sua vez, não é mais possível alterar ou aditar os pedidos, ok? Então, nos termos do artigo 329 do CPC, após a citação do réu, como eu falei, o autor ele pode alterar ou auditar o pedido somente com o consentimento do réu. Antes da citação, o autor ele tem liberdade para realizar as alterações de forma unilateral da maneira que ele quiser. No caso, como réu, no caso dos autos, desculpa, da questão, como o réu já foi citado e já apresentou contestação, qualquer tipo de aditamento ou qualquer tipo de alteração ao pedido inicial que está lá na exordial, na petição inicial, como nesse caso ela queria adicionar o pedido de danos morais, vai depender do consentimento do réu. Por isso que a alternativa C é a alternativa correta desta questão. A próxima questão é a questão 51. A questão 51, ela diz o seguinte: Regina ajuizou a ação contra João. O advogado de Regina, constituído por procuração devidamente outorgada, era Paulo. Paulo fez um subestabelecimento com reserva ao advogado Marcelo. Regina foi intimada para regularizar uma falha processual. Essa intimação foi feita em nome de Paulo, o advogado original. Como Paulo não estava mais acompanhando esse processo, ele acabou não vendo a intimação. Regina recorreu alegando a nulidade da intimação porque feita em nome do seu antigo advogado, quando deveria ter sido realizada em nome do atual causídico. A respeito da intimação na prática forense e do recente entendimento dos tribunais superiores sobre o assunto, assinale a alternativa correta. A. A intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando o subestabelecimento foi feito com reserva de poderes e não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico. B. A intimação é inválida, pois deveria ter sido feita em nome do novo advogado. C. A intimação é válida, mas o advogado Paulo não poderia subestabelecer com reserva de poderes ao advogado Marcelo. E D. A intimação é inválida, pois o advogado Paulo não poderia subestabelecer com reserva de poderes ao advogado Marcelo. A alternativa correta desta questão é a alternativa A. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. É a alternativa A, que diz que a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando o subestabelecimento foi feito com reserva de poderes, que foi o caso do enunciado, e não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico, que o enunciado também não diz em nenhum momento que houve este pedido, né? Ele diz apenas que foi feito com reserva de poderes, então presume-se que o pedido não foi feito. Então, a alternativa A é a alternativa correta nos termos do artigo 272, parágrafo 5º do CPC, que diz que as intimações, elas devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado para recebê-las. Porém, na ausência de indicação de exclusividade, que foi o caso da questão, a intimação realizada em nome de qualquer dos advogados com poderes nos autos é considerada válida. Quando há um subestabelecimento com reserva de poderes, o advogado originário, o Paulo no caso, ele mantém os poderes e continua sendo considerado completamente habilitado para os autos. Logo, a intimação feita em nome de Paulo, como no caso da questão, é válida, pois não houve pedido para que as intimações fossem direcionadas exclusivamente a Marcelo, como já tinha dito anteriormente. Belezinha? A próxima questão, a questão 52, também ainda de processo civil, está acabando de processo civil, é a última. É a última, depois já vamos entrar em direito penal. A questão 52, ela diz: Marcos propôs uma ação de repetição de indébito em face de um órgão da Fazenda Pública Estadual, em razão de valores cobrados a maior. Os pedidos de Marcos
foram julgados procedentes em primeiro grau, condenando o órgão a pagar quantia certa, sendo a sentença confirmada perante o Tribunal de Justiça do Estado. Do acórdão que manteve a decisão, não foram interpostos outros recursos. Após o trânsito em julgado da sentença, não tendo havido pagamento voluntário pelo órgão, Marcos deu início ao cumprimento de sentença. A respeito do cumprimento de sentença, que reconheça a exigibilidade de pagar quantia certa pela fazenda pública, de acordo com a situação hipotética apresentada e as disposições do Código de Processo Civil, CPC, assinale a alternativa correta. A. Sendo a fazenda pública intimada do cumprimento de sentença e não realizando o pagamento no prazo de 30 dias, o débito será acrescido de 10% a título de multa e 10% a título de honorários advocatícios. B. A fazenda pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 dias e autos apartados, impugnar a execução. C. Na impugnação da fazenda pública, não poderá ser alegada causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, ainda que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. E D. No cumprimento de sentença, Marcos deverá apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo o seu nome completo e o seu número de inscrição no CPF. O índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária, utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. A alternativa correta é justamente essa última, a alternativa D. Nos termos do artigo 534 do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença contra a fazenda pública, que é o caso, é obrigatório que o exequente apresente um demonstrativo discriminatório e atualizado do crédito, contendo todos estes elementos mencionados na alternativa D. Esse procedimento é específico para execuções contra entes públicos, ok? E busca garantir clareza e precisão no cálculo do valor a ser executado. Essencial para a posterior expedição do requisitório de pagamento, seja ele um precatório ou um RPV, requisição de pequeno valor. Ok? Bem, encerramos mais uma matéria. Já vimos empresarial, processo civil, agora vamos entrar na última matéria. São as últimas 6 questões, que são as 6 questões de direito penal do simulado. A primeira questão, a questão 53, ela diz o seguinte: Pedro foi preso em flagrante delito porque portava consigo, com o fim de comercializar 35 gramas de cocaína, substância ilícita, o que caracterizou o crime tráfico de drogas. Chegando na delegacia de polícia, Pedro conheceu Maria. Estava detida porque havia praticado automutilação. Com base nos entendimentos dos tribunais superiores e nos estudos dos princípios penais, assinale a alternativa correta. A. O princípio da insignificância poderá ser aplicável ao caso de Pedro para reconhecer a atipicidade material de sua conduta e não deverá responder pelo crime de tráfico de drogas. Com relação a Maria, incide o princípio da lesividade e sua conduta não será punida por causar mal apenas a si própria. B. O princípio da insignificância será inaplicável ao caso de Pedro, pois a apreensão de qualquer quantidade de droga com o fim de venda não permite reconhecer a atipicidade da conduta. Com relação a Maria, incide o princípio da lesividade e sua conduta não será punida por causar mal apenas a si própria. C. O princípio da insignificância poderá ser aplicável ao caso de Pedro para reconhecer a atipicidade material de sua conduta de tráfico de drogas,
Com relação a Maria, incide o princípio da lesividade e sua conduta não será punida por causar mal apenas a si própria. D. O princípio da insignificância será inaplicável ao caso de Pedro, pois a referida apreensão de pequena quantidade de droga não afasta a tipicidade da conduta. Com relação a Maria, não incide as vedações do princípio da lesividade e sua conduta será punida criminalmente. Bem, a resposta para essa alternativa é a resposta B. Para a gente responder essa alternativa, para a gente responder essa questão, a gente tem que analisar a conduta de cada um de forma separada. O caso de Pedro, que é em relação ao tráfico de drogas, o crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, e é considerado um delito de perigo abstrato. Beleza? O que é isso? A simples prática do ato descrito no caput do artigo já configura o crime, independentemente da efetiva lesão a um bem jurídico. Por isso que não vai se aplicar o princípio da insignificância, mesmo em situação de apreensão de pequenas quantidades de droga. O objetivo da norma é proteger a saúde pública e a comercialização de qualquer quantidade de substância entorpecente é considerada lesiva. Portanto, o princípio da insignificância não será aplicado. Com relação ao caso de Maria, que é o caso de automutilação, o princípio da lesividade ele estabelece que não se pode punir condutas que causam dano apenas ao próprio autor, sem atingir os bens jurídicos de terceiros ou da sociedade como um todo. No caso da automutilação, por ser um comportamento que afeta exclusivamente a Maria, a sua conduta não configura um crime. Portanto, não é aplicável qualquer penalização criminal. Beleza? Por isso que a alternativa B é a alternativa correta. A próxima questão, a questão 54, vai dizer o seguinte. Vou ajustar um negócio aqui. A questão 54, ela diz o seguinte, cadê aqui? Rick Green, denunciado pela prática de estupro, artigo 213 do Código Penal, praticado contra a vítima Lizzie. Durante a instrução processual, Lizzie narrou ao magistrado que Rick não havia utilizado qualquer violência ou grave ameaça contra ela, e esclareceu que apenas havia prestado seu depoimento em sentido diverso perante a autoridade policial, porque Rick Grimm não queria mais reatar o relacionamento conjugal com ela. Considerando o caso hipotético, nas alegações finais, a defesa técnica deverá pugnar por sua absolvição sob o fundamento de que o consentimento de Lise funciona como a. Causa extintiva de punibilidade, b. Causa de exclusão da ilicitude, c. Fundamento para reconhecimento da atipicidade da conduta, ou d. Causa supralegal de exclusão da ilicitude. A alternativa correta é a alternativa C, fundamento para reconhecimento da atipicidade da conduta. O crime de estupro, previsto no artigo 213, como eu falei no enunciado, ele exige, de acordo com a descrição do caput deste artigo, a ausência de consentimento da vítima. Quando a vítima consente com o ato sexual, não há violação do bem jurídico tutelado pela norma, que é a liberdade sexual, o que implica a atipicidade da conduta, ou seja, a inexistência de um crime. No caso apresentado no enunciado, a própria vítima ela afirma que não houve violência, não houve grave ameaça, não houve falta de consentimento, de modo que o consentimento elimina a tipicidade do fato, pois um dos elementos essenciais do crime está ausente. Se está ausente um dos elementos essenciais do crime, é um elemento essencial, ou seja, ele tem que existir para haver crime. Se ele não existe, então automaticamente não há crime. É um elemento essencial para configurar crime, a tipicidade.
Então, não havendo tipicidade, não há crime. Então, o fundamento correto a ser utilizado é o para reconhecimento da atipicidade da conduta, que diz alternativa C. Ok? Próxima questão, a questão 55. Ela descreve que Guilherme, pretendendo defender-se de Joaquim, que partia em sua direção enfurecido e portando uma foice com a firme intenção de matá-lo, saca sua arma, da qual possui porte legal, e atira contra Joaquim. No entanto, ao invés de atingir Joaquim, Guilherme acaba atingindo Robson, que no momento passava pelo local. Nessa situação hipotética, é possível afirmar que Guilherme A. responderá pelo crime, pelo homicídio culposo, devendo sua pena ser diminuída. B. Não responderá por qualquer delito, pois estará cobertado pela excludente da legítima defesa, aplicada no caso em razão do erro na execução. C. Responderá pelo homicídio culposo, mas poderá ser agraciado pelo perdão judicial. D. Não responderá por qualquer delito, pois estará cobertado pela excludente da legítima defesa, em razão da situação de aberratio criminis. A alternativa correta é a alternativa B. Não responderá por qualquer delito, pois estará cobertado pela excludente da legítima defesa, aplicada no caso em razão do erro na execução. Ok? No caso narrado, então, o Guilherme ele agiu em legítima defesa, e isso é incontroverso, uma vez que ele estava repelindo uma agressão injusta, atual e iminente por parte de Joaquim, que pretendia matá-lo com uma foice. O erro na execução, ele está previsto no artigo 73 do Código Penal. Ele ocorre quando, por algum acidente ou por algum erro na execução, o agente ele atinge uma pessoa diversa daquela pretendida. E aí ele vai responder como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Se o Guilherme ele tinha o direito de agir em legítima defesa contra Joaquim, e ele queria isso, esse mesmo direito ele vai se transferir para a vítima atingida, que foi o Robson, por força do erro na execução. Assim, o Guilherme ele vai estar cobertado pela legítima defesa, mesmo errando a execução, e não responderá por qualquer delito, pois a sua conduta ela permanece amparada por essa excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. Perfeito? Próxima questão, a questão 56, já estamos acabando, faltam só 3 questões. Diz: Simprônio foi denunciado pelos crimes de falsificação de documento público e estelionato em concurso material por ter falsificado uma carteira de habilitação nacional, CNH, para abrir uma conta corrente em nome de terceiro na agência bancária e, com isso, conseguiu solicitar o empréstimo. Nesse caso hipotético, é correto afirmar que A. O Ministério Público deveria ter denunciado ambos os crimes por concurso formal e não material. B. Simprônio deveria ser denunciado apenas pelo crime de estelionato, pois o crime de falso é um crime meio, que é punível apenas se ele não se exaurir no crime fim, e no caso será por este absolvido. B. O crime de falso é um crime fim, que por isso será sempre punível. E D. O crime de falso trata-se de um crime meio, que será punível sempre que o crime fim também for. A resposta correta para essa questão é a alternativa B. Ok? O caso vai se tratar de um princípio chamado princípio da consunção, segundo o qual esse princípio diz que o crime meio, que neste caso foi a falsificação do documento público, ele é absorvido pelo crime fim, que foi o estelionato, quando for um meio necessário normal para a realização do crime principal e estiver diretamente vinculado a este. No caso da questão, a falsificação do documento, que foi a falsificação da CNH, ela foi utilizada exclusivamente para a prática do estelionato, sendo um meio de execução do delito patrimonial. Deste modo, o crime de falso ele vai ser absorvido pelo crime de estelionato e Simprônio vai responder apenas pelo crime fim, pelo crime de estelionato. E este vai absorver o crime meio,
que foi o crime de falsificação de documento. Ok? A questão 57, ela diz o seguinte: Luzia, após uma briga no bar, é esfaqueada por Bianca, que visava lesioná-lo. Porém, sofre apenas lesões corporais leves. Após ser socorrida, Luzia é orientada pelos médicos quanto aos cuidados que deveria tomar com as feridas. Luzia, contudo, não segue as orientações. Em razão dessa falta de cuidado, o ferimento de Luzia infecciona e ela morre. Diante desse caso hipotético, assinale a alternativa correta. A. Bianca responderá pelo ato de lesão praticado, visto a infecção se tratar de causa concomitante relativamente independente. B. Bianca responderá pelo resultado morte, visto a infecção se tratar de causa superveniente absolutamente independente. C. Bianca responderá pelo ato de lesão anteriormente praticado, visto a infecção se tratar de causa superveniente relativamente independente, que por si só produziu o resultado. E D. Bianca responderá pelo resultado morte, visto a infecção se tratar de causa pré-existente relativamente independente. A alternativa correta é a alternativa C, que Bianca responderá pelo ato de lesão anteriormente praticado, visto a infecção se tratar de causa superveniente relativamente independente, que por si só produziu o resultado. Ok? No caso narrado, então, a morte da Luzia ela foi causada pela falta de cuidados desta mesma. Inclusive, foi orientado pelo médico, né? Isso, então, caracteriza uma causa superveniente relativamente independente, que é o que diz essa alternativa correta, conforme o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que ocorre quando um fator posterior à conduta inicial, que foi a infecção por falta de cuidado, contribui para o resultado, que foi a morte. Como essa causa por si só produziu o resultado sem vínculo direto com a intenção ou ação da Bianca, a Bianca não vai responder pelo homicídio, mas apenas pelas lesões corporais que ela inicialmente praticou. Beleza? Partindo agora para a última questão. Dei uma aceleradinha no final porque está acabando o nosso tempo. A questão 58 diz que no dia 10 de fevereiro de 2022, Wilson praticou o delito de furto ao subtrair para si um kit de beleza pertencente a um estabelecimento comercial, avaliado no total de R$ 200, com o intuito de presentear sua namorada, que faria aniversário no dia 28 de fevereiro de 2022. Após a descoberta da autoria delitiva, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Wilson no dia 25 de fevereiro de 2022. Sem saber do oferecimento da denúncia, Wilson termina com sua namorada no dia 27 de fevereiro de 2022 e devolve o kit de beleza ao estabelecimento. A denúncia foi recebida pelo magistrado no dia 5 de março de 2022 e foi determinada a citação de Wilson para apresentação de defesa. Nesse caso, pode-se alegar em favor de Wilson: A. Arrependimento eficaz. B. Arrependimento posterior. C. Desistência voluntária. E D. Reparação do dano como circunstância atenuante da pena. Nós temos aqui que o Wilson ele reparou o dano antes do recebimento da denúncia, porque a denúncia foi recebida pelo juiz dia 5 de março de 2022. O Wilson devolveu o kit no dia 27 de fevereiro de 2022. Para responder essa questão, a gente teria que ter o conhecimento da letra da lei, do artigo 16 do Código Penal, que diz que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, que foi neste caso que furto não há violência ou grave ameaça, reparado o dano, restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário da agente, que também foi o caso, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Isso é o conceito de arrependimento posterior. Portanto, a alternativa correta da questão 58 é a alternativa B, que fala exatamente sobre arrependimento posterior. Terminamos a nossa correção. Espero que tenha sido uma correção clara, que tenha ajudado vocês aí nos estudos, porque até corrigir questão também é uma excelente
fazer as questões também, né? Mas também corrigir é uma excelente oportunidade para a gente estudar, rever as matérias para a OAB. Espero que vocês tenham conseguido revisar. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês também. Agradeço por assistirem até aqui, por assistirem até o final, por acompanharem as monitorias. Novamente, assim, no final de toda a monitoria, coloco-me à disposição para ajudar vocês com dúvidas, com estudos para o OAB, com estudos para as provas. Contem comigo, contem com o Richard, contem com todos os monitores, contem com a nossa monitoria. Estamos aqui para ajudar vocês nas revisões, nas provas, na OAB, então contem conosco. Desejo para vocês excelentes estudos, bons estudos, boa preparação para a OAB que já está chegando. Mantenham a calma. Uma dica que eu dou para vocês: mantenham o psicológico tranquilo. Tentem controlar a ansiedade de vocês o máximo que vocês puderem. Além de questões de conhecimento teórico, de conhecimento da matéria do direito, é muito importante na OAB o nosso psicológico. O nosso psicológico demanda muito na OAB. Em qualquer prova, mas na OAB principalmente. Tem que acertar apenas 40 questões para passar para a segunda fase. Então, assim, mantenham a calma, façam com calma, faça cada questão dizendo para você mesmo: é essa questão que vai fazer eu passar na prova. Isso vai fazer completamente a diferença para vocês. Contem conosco, mantenham então essa tranquilidade na mente que vocês vão conseguir passar. É sucesso, acreditem em vocês que vai dar tudo certo. Vocês estarão todos na segunda fase, se Deus quiser. Bom desejo para vocês, então, bons estudos e contem sempre conosco, tá bom? É isso, muito obrigado novamente. Tchau, tchau.